Em cima dessa pergunta aí, Dobson, assim, o que me vem, e a gente vê muito sofrimento, né, nas pequenas empresas, nas médias empresas, empresas familiares, né, e a gente vê muito sofrimento. É igual você falou anteriormente, todo recurso que ele tem, toda energia que ele tem, ele deposita, e às vezes ele não é bem sucedido, às vezes a empresa quebra, enfim, é, são inúmeros desafios. E a pergunta que eu quero fazer está ligado, na minha cabeça, está muito ligado à religiosidade, à religião, à religiosidade não, à espiritualidade. Como manter acesa a chama ardente para você continuar empreendendo, mesmo com os desafios? Pô, excelente pergunta. E quando você fez essa história, cravou aqui no meu coração o próprio propósito da Única, né? Isso. Sim. Transformar cada empreendedor em um empresário Empresário de de sucesso, sucesso. né? Então, quanta ousadia tem nessa fala, né? Mas o mundo são dos loucos. O que é interessante aqui nessa sua indagação é que a gente volta ao núcleo de tudo. E o núcleo de tudo é fé. Se não em Deus, fé em si mesmo, mas fé. O que tem acontecido, e por isso tem acontecido tanto, o mundo tem perdido, as pessoas têm perdido a fé nelas mesmas. Por quê? Por que isso acontece? Porque é bom ver o Emerson brilhando e o Davison, mas que não brilhe mais do que eu. É bom ver o sucesso de vocês, desde que não seja maior do que o meu. Então, o mundo, com a inveja, vai abafando o brilho das pessoas. E a gente vai apontando tantos erros e menos qualidades que aquilo vai ressoando dentro. Então, a fé é esse combustível de primeiro acreditar em nós mesmos, né? Daí, eu tenho 7 respostas. Respostas essas que estamos trabalhando lá na Única. Primeira coisa, iniciativa. Faça acontecer. Não espere que alguém faça. Seja mais proativo do que reativo. Ser proativo é acreditar em si mesmo. É ter fé ao seu potencial. E aí a gente chega numa definição incrível chamada física, chamada fosforescência. O que é ela? Um corpo, uma vez exposto à luz, mesmo que aquela luz se ausente, você continue brilhando. Cara do céu, a gente tem tanta luz e a gente impacta tantas pessoas que orbitam em torno de nós. Então, primeiro passo, Emerson, é ter fé em si mesmo. E em ter fé que a gente não está sozinho nessa parada, né? E que de alguma forma o milagre da transformação, ele vai acontecer. E outra coisa, são nos grandes tombos, são nas grandes crises que vêm os grandes aprendizados. Aliás, até o contrário, né? Se a gente não tá tendo muitas crises, é porque a gente não está tentando nada novo, que entra na fala do Dabson anterior. Que era, assim tá bom, vamos continuar assim, sempre foi assim. Estagnado, né? Então, primeiro ponto, iniciativa. Segundo ponto, cara, deu uma baixada? Recorda as suas diretrizes. Recorda qual é a nossa missão, quais são nossos valores, seja eles pessoais ou seja eles institucionais, né? Criatividade entra aí, né? E a criatividade nos seus níveis de consciência, né? Porque quando nós encaramos um problema, a única coisa que a gente enxerga é só esse problema. Levante um pouco mais a cabeça, olhe para a luz, que a gente começa a ver algumas soluções. E você não está sozinho. Da mesma forma que você está sofrendo na sua organização, as suas equipes também estão sofrendo, porque estão vendo seu sofrimento. Pergunte para elas, compartilhe com elas o que está acontecendo, ideias incríveis surgirão. Então, Hebreus 11:1, a fé é o fundamento da esperança, é acreditar naquilo que não se vê. É isso. E eu coloco, Howard Gardner coloca isso na Universidade de Harvard, né? O primeiro papel do líder é manter viva a esperança. Uau!
Esse é o papel, esse é o nosso papel. Pega o gancho aqui agora. O nosso líder, o Léo, fez uma pergunta, o Davison vai ler pra gente. O Leozinho lá? Leozinho. Um dos mais estudiosos que eu já conheci. E Parabéns, Léo. não sei se você está acompanhando, assim, pegou um gancho muito interessante. Que massa. O Léo pergunta o seguinte, o Dobson. Gostaria de fazer uma pergunta. Grandes escritores como Stephen Covey, Jack Welch, Peter Drucker, Ken Blanchard falaram muito sobre liderança. E afirma que um líder não motiva seu time, e sim influenciam. Que é totalmente o que você acabou de falar. Interessante, né? Até complementa, assim, a gente tá falando um pouquinho de... Você foi de fosforescência, né, que é da física, e a química também traz a questão da osmose, né? Exatamente. Que é o que você acabou de falar, que o líder estando triste, ele meio que reflete isso na equipe. Né? O comportamento do líder é o comportamento da organização. Então, é um estudioso, né, cara? Estudioso, é verdade. Tem um famosíssimo treinador de basquete, que eu esqueci o nome dele agora, que ele ganhou 7 campeonatos seguidos, 7 NBA seguidos. Eu assisti o filme, acho que eu assisti esse filme. E perguntaram para ele, cara, o que você faz para motivar seu time? Ele falou, não. O meu único esforço é não desmotivá-los. Eles já vêm motivados, mas aí, tanta cobrança, tanta picuinha, tanta burocracia que eu falo, cara, você está me dando 200 barreiras, 200 motivos para não alcançar o que precisa ser feito, para não realizar o que precisa ser feito, né? Então, existe sim a questão da influência, que existe sim, claro, muito forte, todo mundo fala sobre isso, a questão do exemplo, e é importante saber dentro desse contexto que grande parte do tempo das nossas equipes, eles gastam nos observando. E a maneira pela qual nós organizamos o nosso tempo é o indicador isolado mais importante que eles olham para ver o que é importante para o negócio. Então, esses caras nos observam o tempo todo. O tempo todo. Não só dentro da organização, mas nas redes sociais também. Né? Então, é muito importante a questão da influência, sim. Mas, por definição, motivar é dar motivos. Dar motivos. Motivar é dar motivos. Né? Então, essa motivação surge de 3 grandes pontos que precisa estar na nossa comunicação sempre com o nosso time, né? O que fazer ou o que mudar, por que fazer e o por que mudar, o que a gente ganha com isso? Olha que poder, né? O que fazer ou o que mudar, por que fazer e por que mudar, o que a gente ganha comigo? Esses caras estão motivados. Mas a gente acha tanta picuinha, né, que eles acabam perdendo.